Então Jesus deixou uma mensagem para nós, muitas lembranças sobre o que aconteceria no final dos tempos. E esse estudo, essa mensagem em grego se chama escatologia, daí porque o sermão de Mateus, capítulo 24 e 25, que Jesus começou a proclamar, a ensinar no templo de Jerusalém e depois termina no Monte das Oliveiras, esse sermão escatológico fala exatamente desse período que nós chamamos de transição. O que Jesus começa no templo, onde os discípulos estavam abismados com a maravilha da construção do segundo templo, que o primeiro construído por Salomão já tinha sido destruído pelos assírios na época do cativeiro da Babilônia. E os discípulos dizem, olha mestre, que maravilha. E Jesus diz para eles, aqui não sobrará pedra sobre pedra. E os discípulos começam então a perguntar, não é? Quando Jesus senta e começa a falar, que ele ensinava sentado como mestre oriental, ele fala da destruição do templo, que está no capítulo 24 de Mateus, versículo 1 a 3. Ele fala do princípio das dores, capítulo 24, 4 a 14, e a grande tribulação de Jerusalém, que foi o 24, 15 a 25. Então ele começa a dizer, ele começa a ensinar sobre essas questões, dizendo, aqui não sobrará pedra sobre pedra. E vem a segunda recomendação dele, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vigiai e orai. Então ele começa a dizer, ai das mulheres, haverá tsunamis, nação contra nação, reino contra reino. E a gente vê o tsunami do Japão, a destruição das torres gêmeas, nós vemos as poluições dos rios, as erosões, as queimas, as destruições das matas, a poluição dos rios, que nós temos a obrigação de zelar, porque nós preparamos, Deus preparou um planeta maravilhoso para vivermos nele, mas nós os estamos destruindo. As águas que bebemos estão poluídas, os peixes estão morrendo. Então tudo isso são sinais. Nação contra nação, reino contra reino. E os discípulos ficam preocupados e como a maioria das pessoas tem feito para comigo, pergunta, mestre, quando ocorrerá estas coisas? E Jesus dá uma resposta desconcertante, que nós vamos começar o programa da próxima semana com ela, que Jesus diz assim, daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas só o Pai. Está lá em Mateus 24, 36. Portanto, você que me escuta, espírita ou cristão, não marque data, porque muitos já marcaram, borboletas azuis aqui na Paraíba, em Campina Grande. Eu estive em Nova York, vi um pastor lá marcando 21 de maio de 2014 e nada aconteceu. Não se arvore com esse direito, muito menos nós espíritas que estamos descobrindo que Chico Xavier marcou uma data. Chico jamais se oporia a Jesus.